Ao nascer eu vi você chorar e pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei e só vou pedir que ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Lhe dei a mão e o tempo então voltou. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Amém? Com o que passou, eu não quero mais fingir, mostrar que tudo anda bem. A vida tem surpresas, é difícil entender que minhas decisões vão definir o meu futuro e também o que serei. Se errado eu escolher, o que farei? Mas há um Deus, a esperança, nele a solução, graça revelada na cruz. Sim, há um Deus, há um futuro nele, descanso eterno e paz.
tão difícil de aceitar. A minha natureza me inclina para o mal, e o bem que eu quero enfim fazer, eu não faço pra ninguém, só me resta então clamar: tem misericórdia de mim. Mas há um Deus, a esperança, nele a solução, graça revelada na cruz. Sim, há um Deus, há um futuro nele, descanso eterno e paz. Descanso e paz. Descanso e paz. Sim, há um Deus, há um futuro nele, descanso eterno e paz. E paz. Amém. Obrigado pela mensagem que ouvimos e gostaríamos de dar nossas boas-vindas e um feliz sábado à Igreja do Senhor. Feliz sábado. Hoje você deve ter percebido, aliás, desde o sábado passado, você já deve ter percebido que nossa liturgia ela está sofrendo uma certa mudança. Nós estamos, aos poucos, tentando ajustar a liturgia da igreja. A intenção é que possamos ter um momento mais especial para a pregação da Palavra de Deus. Então, você vai observar aí algumas mudanças, estamos experimentando aí, de forma que a intenção é que tenhamos momentos melhores para adorarmos o nosso Deus. Hoje, de maneira especial, gostaria de me dirigir a todas as famílias da nossa igreja. Nós temos muitas famílias aqui. Hoje temos uma família que estou acompanhando, que é a família do irmão Ari, está conosco, com a filha, filho. Irmão Ari é um estudante da Palavra de Deus. Estamos felizes pela presença. Bom vermos outras pessoas, o amigo Fabrício, o doutor Fabrício está conosco, que Deus seja louvado. A família é algo que, de fato, é muito especial para cada um de nós. A família nos surpreende, a família muda a nossa vida, Eu, alguns dias atrás, estava reunido com a minha família num pôr do sol. Estávamos reunidos e nós gostamos de falar sobre, todo sábado, um tema especial, ligando esse tema com o céu. E a gente se surpreende com a maneira como os nossos filhos assimilam o que é espiritual. Mas eles assimilam de tudo, não só o que é espiritual.
Esses dias nós estávamos reunidos com nossos filhos e nós perguntamos para eles, dirigimos uma pergunta para eles. Quando você chegar no céu, quando nós estivermos no céu, nossa família estivermos num pôr do sol, colocamos dessa maneira, qual é a fruta que você deseja encontrar lá no céu? A primeira fruta que você deseja comer? E todo mundo levantou a mão e disse, essa, aquela outra. E meu filho, o menor, disse, pai, eu tenho a minha fruta. E ele começou dizendo assim, cacau. Só que ele continuou, show. Esse filho, essa fruta não existe lá no céu. E eu confesso que ele ficou assim um pouco desapontado quando eu falei para ele que o cacau vai existir, mas o show eu não sei, né? Então, é interessante como os nossos filhos, eles assimilam tudo o que está ao redor deles. Tudo. E bobos somos nós acharmos que eles não compreendem as coisas. Eles entendem. E entendem muito. Eu fiquei surpreso esses dias quando o meu filho, mostrei uma foto para ele, estava com o meu celular, né? Ele é um pouco grande, e eu mostrei, filho, você sabe quem é essa aqui? Mostrei para ele. Ele disse assim, era a foto da Dilma, da Rousseff. Eu sei que alguém aí se manifestou aí, mas vamos nos segurar um pouquinho nesse momento, né? E mostrei a foto para ele então, eu disse, filho, você sabe quem é essa aqui? Ele disse, essa aí é a ex-presidente do Brasil. Eu fiquei assim, assustado com isso. Eu disse, não, filho, não é. Ele disse, ela era presidente. Eu disse, não, filho, e quando ele percebeu que eu estava insistindo, mas papai, por que ela ainda é? E aquilo ficou assim na minha mente, de maneira muito forte, né? Como uma criança de 4 anos, 5 anos, assimila assuntos tão real para o adulto, né? E parece não ser para a criança. A gente começa a entender como nossos filhos, a nossa família, deve ser alvo da nossa preocupação, da nossa sensível preocupação. A família é algo muito importante. É a unidade da escola sabatina mais importante, é a família. Porque é na família que tudo acontece. É na família que acontece o discipulado, ou deve acontecer o discipulado. Eles assimilam tudo. Tudo. E você percebeu aqui na minha experiência, da minha família, algumas assimilações que podem gerar preocupações. Não é verdade? Algo que se absorve que pode ser preocupação, uma grande preocupação. A família é importante. E nós precisamos priorizar a nossa família. Priorizar o cônjuge. Priorizar cada membro da nossa família. E nós, se fizermos assim, dentro de um foco cristocêntrico, nós iremos nos surpreender. Como nós iremos nos surpreender? Ontem, nós estávamos nos preparando para o pôr do sol, e ao nos preparar para o pôr do sol, né, eu saí para me preparar para o pôr do sol, fui para o quarto, e o meu filho disse assim, eu vou chamar meus colegas para fazer o pôr do sol. Eu disse, filho, cuidado, não vai incomodar ninguém. E ele saiu. E ele disse, eu também vou. E eu entrei no quarto. Em alguns minutos, minha filha, papai, se prepara, pai. Veste uma roupa boa, pai. Eu disse, por que, filha? Veste porque nós temos visitas. Tudo bem, daqui a pouco veio a mãe. Amor,
a nossa sala está cheia de gente. Eu nunca vi tanta gente na nossa sala, está cheia de gente. Eu pensei que ela estava exagerando. E eu me preparei e eu fui. Uma surpresa, ela convidou praticamente todo mundo do prédio. Nós temos 4 andares, cada andar 4 apartamentos onde nós moramos. E tinha tanta gente, pessoas adultas, crianças, cachorro, tanta coisa na nossa sala, e eu fiquei impressionado com tanta gente que eu fiquei sem palavras. Eu não fiquei um momento sem saber o que falar. E as pessoas olhavam para mim esperando ouvir algo. E ela chegou lá embaixo e disse: olha, meu pai está convidando todo mundo para fazermos o pôr do sol. Imagina, que negócio é esse de pôr do sol? O povo adora o sol agora. E estava lá o povo, o lugar onde nós moramos, para ouvir um pouquinho da palavra de Deus. E nós oramos por aquelas famílias, pelos filhos. Eram mães dizendo: nós temos tudo, temos carro, temos casa. A dona do condomínio estava lá conosco e disse: nós não precisamos de nada, mas por favor orem pela minha filha, está depressiva, ela não tem mais desejo de viver. As famílias, elas têm muitas necessidades. Eu quero abrir a Bíblia nesse momento no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, porque nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus e nós precisamos ouvi-la. Eu queria de maneira especial usar uma parábola do capítulo 15. Capítulo 15, vamos ler desse capítulo 15, apenas 3 versos, que é a parábola da dracma perdida. A partir do verso 8, o capítulo 15, parábola idealizada por Jesus Cristo, que nos diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas, os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador arrependido. A alegria, a parábola termina dizendo que a alegria, quando o céu encontra um pecador que entendeu que estava perdido. A parábola termina assim. A dracma, ela era de um valor monetário da Grécia. Era uma moeda que tinha o seu valor. No tempo de Cristo, uma dracma equivalia a uma diária de um profissional. A Bíblia diz que essa mulher tinha 10 dracmas. E das 10, ela perdeu uma. Esse valor da dracma, e eu gostaria de fazer nesse momento não uma aplicação tanto teológica, mas mais homilética, mais uma aplicação. Esse valor dessa dracma da Grécia significa dizer que perder uma moeda era perder um valor. E nós precisamos entendermos que as perdas existem. E as maiores perdas na vida são aquelas que acontecem dentro da casa, como a parábola menciona, ou nos menciona. As maiores perdas que temos na vida não são aquelas perdas que temos lá fora, mas são as perdas que temos dentro da nossa própria casa. Quando o irmão Figueiredo estava convidando-nos para orar pelas famílias, eu percebi que
dentro de nós, vem uma sensação de que nós ou perdemos, ou podemos perder algo de valor. As maiores perdas que nós enfrentamos na vida são dentro do nosso lar, da casa, da família, do lar. E com razão, alguém certa vez disse o seguinte, que o verdadeiro sucesso tem que começar de dentro para fora. E nunca acontece de fora para dentro. Porque o sucesso que acontece de dentro para fora é o verdadeiro sucesso. Mas o sucesso que acontece de fora para dentro, esse é um sucesso que não é sucesso verdadeiramente. Por isso, eu gostaria de falar nessa manhã sobre alguns valores que muitos lares têm perdido dentro do seu lar, dentro da sua própria casa. Eu queria mencionar 5 valores, 5 pontos importantes que nós precisamos atentar para não perdermos o nosso lar. Primeiro valor, anote aí na sua agenda, anote aí na sua Bíblia. O primeiro valor é o valor do diálogo. Porque o diálogo, ele promove uma conexão dos corações. Quando não existe diálogo no lar, existe algo que está desconectado. Os corações, eles vivem dentro da casa desconectados, mas quando existe o diálogo, existe uma conexão dos corações. Quando o diálogo existe, não há apenas 3 refeições por dia. Além das 3 refeições por dia que nós precisamos, quando o diálogo existe, existe milhões de refeições durante o dia para o coração. O diálogo é importante. Quando perdemos o diálogo, estamos perdendo algo precioso dentro do lar. Então eu gostaria de dizer à minha igreja nessa manhã, nós não podemos perder o diálogo. Imagine um esposo que amanhece sem conversar com a sua esposa. Uma esposa que não consegue dialogar com seu esposo. Qual vai ser o futuro deste lar? Um lar sem conexão dos corações. Então, o primeiro valor que não podemos perder seria o diálogo. E há muitos lares que já perderam esse valor. O segundo valor é o valor da amizade. Nós precisamos ter no nosso lar, a amizade. E a amizade tem a ver com a perspectiva do tratamento. Quando existe a amizade, existe dentro do lar também o respeito, que é algo muito importante para as famílias, para os lares. A amizade. Nós precisamos aprender, precisamos entender, precisamos viver, precisamos desenvolver uma amizade dentro do nosso lar. Ser amigo das pessoas fora do lar, e não ser ou não desenvolvermos amizade dentro do nosso lar, é algo trágico para o casamento, trágico para a família. Os filhos serem amigos de todos, mas não entender o que é ter uma amizade com seu pai, uma amizade com seus membros da sua família. A amizade, ela é muito importante, é um valor de extrema importância. E existem lares que estão perdendo esses valores. O valor do diálogo, o valor da amizade. Por isso, perdem também o respeito uns pelos outros. Um terceiro valor que precisamos dar atenção é o valor do compromisso. Dentro do lar precisa haver compromisso. Sabe o que eu estou falando? Lealdade.
a necessidade de termos lealdade um para com o outro, lealdade para o cônjuge. Com o compromisso, teremos também lealdade para com nossos filhos. Então temos aqui o diálogo, que é um dos valores de suprema importância na família, a amizade e o compromisso. O quarto valor que precisamos dar atenção dentro do nosso lar são as manifestações que precisamos ter. A manifestação de afeto, a manifestação através do carinho. Carinho. Manifestações. Há muitos lares que os membros não se manifestam. Não há manifestação de sentimento, não há manifestação de calor, de contato. O quinto valor que é importante hoje no lar é o valor do culto doméstico. Culto doméstico. Aqui está um dos maiores valores que nós precisamos ter dentro do nosso lar. Deu para anotar aí? Nós colocamos de maneira bem resumida. Qual é o primeiro valor que apresentamos aqui? O valor do diálogo. É importante o valor do diálogo em um lar? Sim? Não? É importantíssimo. O segundo valor que nós apresentamos é a amizade. Temos amizade com nossos filhos. Como é importante termos amizade com nossos filhos. Se eu não tiver amizade com o meu filho, com a minha filha, eu posso ter uma certeza de que alguém vai ser amigo dele. Alguém vai ser amicíssimo dele. Mas eu preciso me interessar que esse valor precisa ser tão importante para mim, que eu preciso ser o melhor, o maior amigo deles. Porque o amigo é aquele que influencia, o amigo é aquele que está próximo. Você precisa ter amizade com o seu cônjuge, amizade com os seus filhos. Terceiro compromisso, lembra ainda? O compromisso, está anotando aí? Diálogo, amizade, compromisso, não é isso? Ou lealdade e lealdade. E o quarto são as manifestações, ou a manifestação. De quê? De afeto, porque existem muitas manifestações, né? Mas a manifestação de afeto através do carinho e do culto doméstico. Nós precisamos entender isso. Sabe, irmãos? O culto doméstico é o quinto importante valor que precisa haver dentro das famílias. Algumas evidências que nós entendemos e percebemos dessas perdas dentro do lar. Quando não existe dentro do lar o diálogo, a amizade, quando não existe aqui as manifestações, quando não existe o culto, quando não existe aqui o compromisso, apenas é uma casa onde você recebe alimentação, ou alimentações, onde você dorme, onde passa a ser um tipo de hospedaria, porque a casa acaba sendo isso. Quando não existe esses valores, é uma casa, mas a casa que existe esses valores, não apenas é uma casa, mas torna-se a ser um lar. E há diferença entre lar e uma casa. O lar e uma casa. As evidências dessas perdas, quando o lar passa a ser um lugar patológico, um lar doentio, quando perdemos esses valores, os valores do diálogo, da amizade, do compromisso e das manifestações,
e do momento especial de convidar Cristo para estar na nossa vida, no nosso lar, deixa de ser um lar para ser apenas uma casa. Quando o lar passa a ser um lugar tóxico, ou quando o lar deixa ou passa a ser um lugar de deformação. Não existe apenas doenças, mas também deformações. A evidência de que esses valores foram perdidos é quando um lar passa a ser o pior lugar para se estar. É quando não existe vontade de voltar para o lar. São as evidências que os lares perderam esses valores. Quando o lar é um lar doentio, um lugar tóxico, deformado, ou um lugar onde não se existe mais prazer para voltar. São as evidências. Quando se perderam esses 5 valores, podemos enumerar novamente esses valores. Primeiro valor é o valor do diálogo. Segundo valor é o valor da amizade. Terceiro, do compromisso. Quarto, das manifestações de quê? Afeto, carinho. E quinto, o culto doméstico. O culto doméstico. São essas as evidências. Agora, há muitos lares que deixaram de ser lar, ou lares para ser apenas uma casa. E segundo a parábola que nós lemos, existem algumas evidências para sairmos em busca desses valores. É possível que nessa manhã exista entre nós valores perdidos dentro do lar. É possível que exista dentro de nós valores que não fazem mais parte do dia a dia da nossa vida. E Deus nos dá algumas ideias, como recuperar esses valores. Valores como diálogo, pessoas que não conversam mais umas com as outras dentro do seu próprio lar. Valores como amizade, compromisso, as manifestações de afeto. Algum tempo atrás, uma mãe, amigos nossos, convidou a minha esposa e ofereceu um salário para minha esposa. Disse, olha, eu queria te dar um salário. Mas salário para quê? Para todos os dias, entendendo que é importante fazermos o culto com nossos filhos. Minha vida é tão corrida e eu queria pagar para você fazer o culto com meus filhos. E ela dizia assim, é importante o culto no lar. E eu sei quanto é isso importante. Eu não posso, porque minha vida é muito corrida. Eu tenho muitas atividades. E eu queria pagar você para fazer o culto com meus filhos. E não era qualquer pessoa, era uma pessoa que tinha um lugar muito importante na sociedade. Era um empresário. Minha esposa ficou assim um pouco assustada com aquele convite e disse, eu estou precisando realmente de um salário, mas eu não posso fazer isso, porque eu vou estar cometendo um erro terrível contra este lar. E eu sei que essas crianças precisam. E nós convidarmos esses meninos, muitas vezes, para ir para a nossa casa, para compartilharmos as belas histórias da Bíblia com eles. Mas veja a que ponto os lares estão chegando. Têm certeza dos valores, entendem os valores, sabem a importância que eles existem, entendem que sem eles haverá um lar doentio, um lar trágico, um lar que o futuro está comprometido, mas no entanto não consegue priorizar a família, priorizar o lar, e o lar se torna um lar patológico, um lar doentio, um lar trágico. O mundo que nós estamos vivendo
as ocupações da nossa vida são mais importantes do que o nosso lar, do que a nossa família, do que o nosso cônjuge. Corremos atrás do sucesso, corremos atrás dos nossos empreendimentos, nós corremos atrás do nosso crescimento pessoal, e até justificamos o crescimento pessoal como uma bênção para a família. No entanto, nós mascaramos às vezes, e há muitos lares prejudicados, há muitos filhos que estão carregando as marcas de um lar que está perdido, filhos que não conseguem entender o que é o céu, filhos que não compreendem os ensinamentos de Cristo, filhos que olham para o sagrado como se fosse algo comum, e isso, a Bíblia nos apresenta que isso nós perdemos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, porque negligenciamos os valores que a Bíblia, que Jesus nos apresentam. Eu acho extremamente importante quando Jesus deixava a multidão e se apresentava diante de um auditório de uma pessoa só. Isso é um ensinamento muito especial para nós. Nós precisamos aprender a sentar com os nossos filhos, a sentarmos com o nosso cônjuge, a tirarmos tempo para eles, a colocá-los na nossa agenda, nosso compromisso. Como recuperar esses valores perdidos? É possível que nós tenhamos perdido, alguns dos nossos lares tenham perdido alguns valores como estes, e nós precisamos então tirarmos algum ensinamento da palavra de Deus, como recuperar alguns valores. E a parábola que nós lemos sobre a dracma perdida nos dá algumas dicas importantes de como recuperar esses valores. 6 dicas que a parábola nos apresenta. A primeira dela é tomarmos uma decisão de sermos vencedores de nossas famílias. Momento de pararmos, refletirmos e tomarmos uma decisão. Eu quero ser um vencedor da minha família a partir de hoje. Eu preciso correr. A mulher, ela não transferiu para ninguém a responsabilidade de encontrar a dracma perdida. Ela tomou para ela essa responsabilidade. E naquele tempo, quando uma menina jovem, se preparava para casar, e quando ela estava noiva e se casava, ela usava um diadema na sua cabeça. Nesse diadema, haviam 10 moedas de pratas. E era algo trágico quando uma dessas moedas se desprendiam do seu diadema. As casas na Palestina eram casas escuras, era extremamente difícil. E Jesus usa uma ilustração de algo que aparentemente é difícil, mas a Bíblia diz que a mulher da parábola não transfere essa responsabilidade. Aqui está uma lição importante para nós. Nós precisamos decidirmos sermos vencedores de nossas famílias. Precisamos tomar a decisão. Sou eu o responsável em ser o vencedor da minha família. E não fazermos como Adão ou como Eva, a mulher que tu me deste, Senhor. Não, Senhor, foi a criatura que tu fizeste. Transferirmos a responsabilidade. Segunda dica que a parábola nos dá, segunda ideia: valorize os pequenos detalhes da família. Coisas pequenas fazem a diferença. Era apenas uma moeda, ela tinha muito mais, mas a parábola diz que ela foi em busca da única dracma que havia se perdido. Poderia apenas ser uma, podia ser um detalhe pequeno, mas importante. E a gente percebe isso, quanto é importante
Quando eu estou andando pelos corredores da igreja, eu percebo alguns pais que dão atenção para coisas pequenas dos seus filhos. Coisas pequenas. Coisas pequenas. São coisas que têm muito valor. Eu descobri que as coisas pequenas, elas são grandes quando nós damos atenção para elas. Eu descobri que a minha esposa, ela gosta de conversar. E sabe o horário que a minha esposa gosta de conversar? Quando eu estou pegando no sono. É um horário extremamente difícil. Não sei se os lares enfrentam isso. Mas quando eu estou pegando no sono e eu tenho dificuldade de dormir. Eu tenho todo um cerimonial. Antes de dormir eu tenho uma cerimônia que eu faço. E a cerimônia tem vários passos, né? Eu não consigo deitar e dormir. Então, para mim é muito doloroso ter que interromper esse processo. É muito difícil. É um cerimonial, né? Tem etapas, tem... Então, quando eu estou chegando na última etapa, que eu estou entrando assim... Em quê? Em alfa. Quando então estou entrando naquele momento... Oh, irmão, queria ter essa oportunidade, dar essa glória. É nesse momento que minha esposa, ela está mais tranquila para conversar. E isso exige um esforço tremendo. E foi difícil para mim entender isso, irmãos. Foi difícil. Foi muito difícil. Imagino quando a minha esposa trabalhava como responsável lá em Manaus, ela era responsável do SEDOC, da filial da Rede Globo. Ela trabalhava lá, então havia muitos problemas, ela tinha que atender os repórteres, tinha que atender os gerentes, e aquilo era tenso demais, era muito tenso, e ela não tinha com quem compartilhar isso, e adivinha quem era que tinha que... Naquele momento, marido, isso não é fácil, mas eu percebi que quando eu parava, olha, né? Não é isso? Com esforço, não é aquele né? Que, só para ela entender que eu estou ouvindo, né? Aquele eu estou me esforçando aqui, estou fazendo o meu melhor, mas esse momento de você parar e dar atenção para algo que aparentemente é pequeno, ou deveria ser evitado, traz uma alegria, traz uma satisfação muito grande. As pequenas coisas são importantes dentro do lar. Dar atenção para o filho, seja para fazer um aviãozinho de papel, isso é importante. E nós precisamos decidirmos sermos os vencedores do nosso lar. Precisamos aceitar ou valorizar as pequenas coisas. Terceira dica que a parábola nos dá: não aceite perder como algo natural. Há pais que dizem que isso é um caso perdido. Não aceite. A mulher da parábola não aceitou a ideia de que a dracma estava perdida para sempre. Não, ela saiu para encontrar-se, ou encontrar a sua dracma. Quarto ponto importante: seja humilde para fazer mudanças. Há lares que precisam mudar. Um irmão de 78 anos me procurou há um tempo atrás e disse: pastor, na minha casa, no sábado, meus filhos ligam a TV, ligam a TV aberta, ligam tudo, e hoje eu decidi que a partir de hoje não se liga mais nada dentro do sábado, nada. Um cidadão de 78 anos esperando para tomar uma decisão. Mas era hora, nunca é tarde para tomarmos decisões, e precisamos sermos humildes ao fazermos mudanças, em busca daquilo que foi perdido. Quinto, seja determinado, seja persistente,
por esse propósito e busque com diligência, porque Deus vai ajudar você a encontrar aquilo que você perdeu. Deus vai ajudar a reconquistar, a amenizar. Ele é Deus para isso. E quinto, sobre tudo, sobre todas as coisas, e a coisa mais importante, o mais especial, ela apresenta a parábola para nós que aquela mulher estava decidida a ser uma vencedora, assumiu a responsabilidade, detalhes às coisas pequenas, não aceitar perder, ser determinado, persistente. Mas há uma coisa que me chama a atenção dentro da parábola, algo que é tremendamente importante. Eu quero convidar você a ler comigo o verso 9, eu quero ler esse verso para fecharmos a ideia dos valores, a ideia dos valores. O verso 9 diz: e tendo-a achada, reuniu as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Agora volte um pouco para o verso 8. Depois de falar da mulher, e de que ela tinha 10 dracmas, e da sua perda, do que perdeu, a Bíblia diz que a mulher fez algo interessante. Ela fez, então, ela varreu, e depois ela fez algo que chama a minha e a sua atenção. Ela acendeu uma candeia. Você está acendendo a candeia dentro do seu lar? Eu acho tremendo a Bíblia dizer que ela reuniu amigas, vizinhos, pessoas, mas a Bíblia diz que antes disso ela acendeu uma candeia. A candeia está sendo acesa dentro do seu lar. Eu tinha mudado de uma casa para outra, e ao mudar, a minha mudança, nós compramos um móvel na cidade, em uma loja da cidade onde nós morávamos em Manaus. E a loja demorou mais de 2 semanas para entregar o móvel. E nós ligamos, reclamamos, e pedimos que fosse feita uma providência, e depois de quase 15 dias a loja foi entregar então um móvel que deveria ser entregue em poucos dias. E finalmente, a loja foi montar o móvel dentro do nosso quarto. E eu não estava em casa mesmo, minha esposa contou para mim como é que foi a chegada dos funcionários que iriam montar o móvel. Chegou um profissional grande, alto, forte, e do seu lado um jovem que estava segurando a mala das ferramentas. E eles entraram então dentro do quarto. Minha esposa diz assim, era um senhor alto, estava meio que, assim, parece que não estava satisfeito com a ida à nossa casa, parece que ele estava indo ali forçado, ou sem o salário dele. E ele entrou então no quarto, e a minha menina de 5 anos, entrou no quarto e viu aquela maleta, cheia de ferramentas. Disse: tio, eu vou brincar com as suas ferramentas, tio. E pegou a mala e foi para abrir. O homem disse: por favor, tira essa menina daí. Não quero que mexa com as minhas ferramentas. Estava certo. Mas ele foi muito grosso com ela. E aí ela insistiu. E dentro da insistência, ele a removeu com duras palavras. Com duras palavras. E minha filha ficou olhando para ele na porta e disse: tio,
O senhor nunca foi a uma igreja? O senhor nunca leu a Bíblia, tio? Saiba que eu frequento a escola sabatina. O senhor vai ou não vai em uma igreja? Ele ficou assim, meio... às vezes. O senhor não vai à igreja? Ele diz, Ele disse, então, tio, eu estou entendendo por que o senhor está agindo assim comigo. Mas como? Começou a interrogar a menina, e ela disse assim, o senhor nunca leu na Bíblia que a Bíblia diz que não deve impedir as crianças, porque delas é o reino dos céus? Aquele homem caiu, desabou tudo. Ela disse, aquele homem entrou de um jeito e saiu de outro jeito. Quando minha esposa entrou no quarto, estavam ele sentado, o ajudante sentado e ela lendo ou mostrando parte da Bíblia. Queridos, você tem acendido a candeia no seu lar? Você tem permitido que a luz do céu tenha brilhado ou brilhe no seu lar, na sua casa? Você tem convidado Jesus para fazer parte da sua vida? Eu quero fazer uma oração nesse momento, por todas as famílias da nossa igreja. E eu quero encerrar nesse momento com esta oração. Eu gostaria de orar por cada família da nossa igreja. Eu não estou com a minha esposa aqui, ela não está comigo. Mas eu vou convidar meus filhos para ficarem comigo aqui pertinho. Eles estão aqui bem pertinho. E eu queria que cada filho ficasse perto do seu pai nesse momento. Esposa, próximo do seu esposo. E nós vamos orar nesse momento. Eu quero pedir uma bênção, de maneira especial, por cada família da nossa igreja. Eu quero convidar você a ficar em pé. Em seguida nós vamos cantar. É isso? Fique próximo da sua esposa. Fique próximo do seu esposo, de um parente, de um irmão. E segure a mão um do outro. Esse é o momento que nós iremos pedir a bênção de Deus por cada lar, por cada família. E eu sei que há muitos lares aqui que enfrentam verdadeiros dilemas, lutas, até sofrimentos. Lares que podem estar sendo desfeitos. Enquanto eu estou falando aqui, se houver um lar, uma família especial, que gostasse de vir, que quisesse vir aqui à frente, eu quero esperar. Se houver uma família que deseja orar aqui perto do altar, como já está aqui a família do irmão Figueiredo, eu quero orar pela sua família nesse momento. Quero pedir uma bênção especial. Quero convidar aqui a família do Dr. Fabrício, se for possível. Eu sei que eles estão passando pelo momento de mudanças. E toda mudança gera alguns desconfortos, até entre a família. Há muitas famílias que estão sofrendo aqui. É bom ver a família do Senhor Ari vindo na nossa direção. Me permitam falar que a família do Seu Ari estão frequentando a igreja há algum tempo já, nos cultos de domingo.
O seu Ari sentiu o desejo no coração dele e doou um terreno para a nossa igreja. E ele disse: eu quero que nesse terreno se construa uma igreja para o Senhor. E nós fomos lá receber o terreno das mãos dele, junto com o irmão Primo. E eu ofereci o estudo bíblico para essa família, a família do seu Ari. Nós estamos estudando a Bíblia, né, seu Ari? Chega momentos ali que nós estudamos com 10 pessoas juntos ali, a Bíblia. O primeiro estudo que nós dirigimos para a família do seu Ari, que está o Robson, que é o filho primogênito, imagino. Ele pegou a Bíblia na mão, depois de estudarmos a Bíblia, disse assim: pastor, até hoje isso aqui era um livro, apenas um livro para mim, mas a partir de hoje, a Bíblia, para mim, é a palavra do Senhor. E aqui está ele diante do altar do Senhor. Feche os seus olhos. Querido e eterno Pai, nesse momento, Senhor, nos aproximamos da Tua presença pela fé, porque cremos que Jesus Cristo uniu a família diante do trono do Teu altar. O sangue que foi derramado na cruz não foi qualquer sangue, foi o sangue do Filho de Deus, Cristo. Ele é o nosso intercessor diante do Teu trono, Pai. E é confiado nele que nos aproximamos da Tua presença. Confiado nele, Senhor, que nós clamamos a Tua bênção, Senhor, a bênção da Tua presença, a bênção, Senhor, do Teu poder restaurador na vida de cada família aqui presente. A família, Senhor, que estão sofrendo, Senhor, com lutas que parecem ser infindáveis, com lutas que parecem ser maior do que nossas forças. Mas agora, Senhor, estamos falando com aquele que é maior do que os nossos problemas. E há pessoas aqui, Senhor, que estão clamando com lágrimas nos seus corações, porque enfrentaram perdas nas suas famílias, na sua vida pessoal. Essas lágrimas, Senhor, são despertadas porque existem necessidades do céu. Existe necessidade, Senhor, de salvação, porque a Tua palavra nos disse nessa manhã, Senhor, que Tu queres salvar o perdido, queres resgatar, Senhor, os valores que muitos de nós perdemos. Todos nós estamos sujeitos, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, uma bênção especial por uma esposa que não tem o seu cônjuge ainda rendido aos pés de Jesus. Por esse esposo, Senhor, que ainda não conseguiu se entregar ao poder maravilhoso de Jesus. Dá força a essa esposa, Senhor, para que ela não abra mão dos princípios do céu. Porque é essa decisão, Senhor, que vai manter a Tua presença nesse lar. É essa decisão, Senhor, que vai ser o convite poderoso do Espírito Santo para que esse marido, esse esposo, entenda que o céu é maior do que os valores deste mundo. Por favor, Senhor, abençoa os filhos destes lares. Abençoa as esposas, os esposos, os filhos, os netos. Enxuga dos nossos olhos toda lágrima, Senhor. Eu te peço a Tua bênção por cada família desta igreja. Essa igreja, Senhor, tem sido sacudido pelas lutas, tem passado por provações, por perdas. Essa igreja, Senhor, tem sentido a dor e o desconforto das cicatrizes do que ela tem sofrido diante de tantas perdas.
Mas, Senhor, Tu ama a Tua igreja. Tu ama essas famílias. Eu te peço a Tua bênção nesse momento. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reinará para sempre e nos levará para vivermos com Ele eternamente na Nova Jerusalém, sem dor, sem pranto, sem traumas, sem nenhum tipo de cicatrizes, porque Jesus nos conduzirá à presença do Deus Todo-Poderoso. Pois é em nome dele que te pedimos, de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.